Olá, essa é a segunda aula do minicurso Fotografia Documental nos Museus, Debates e Dilemas Contemporâneos. Na primeira aula, no primeiro vídeo, a gente trabalhou um pouco aqui sobre os museus, o histórico dos museus, quando que eles passam a ter a sua prática questionada, a busca por novas formas de representação e de apresentação, e a Mesa de Santiago, a questão da descolonização. E hoje a gente vai tratar mais especificamente da questão da fotografia e da fotografia documental, né? Então, a fotografia, ela é uma fonte de pesquisa em muitas áreas, e não é diferente para a história, né, onde a gente tem muitos trabalhos bem consolidados sobre a fotografia e usando a fotografia como fonte. Aqui no Brasil, a gente pode chamar atenção para o trabalho da historiadora da Ana Mauad, que trabalha com fotografia, com fotojornalismo, e mostra como elas são uma grande fonte para estudar a sociedade contemporânea, né? O foco do meu trabalho, ele envolve muito fotografias que, que anteriormente elas eram, destinadas aos jornais, às revistas, né, o fotojornalismo nesse sentido, né, a entrar nesses produtos, então está muito associado a uma narrativa, a imagem ela ilustra o texto, aí para o momento quando essas imagens, né, esses fotógrafos, eles passam a ter uma independência no trabalho e a expor em museus, galerias, livros. Então, esse é um pouco do panorama que eu vou trazer. Eu vou trazer alguns casos que também debatem a questão de representação, apresentação, é, privilégio discursivo, todas aquelas questões que a gente viu um pouco por cima na primeira aula, mas que pontualmente vão ajudar a gente a entender esses casos, né, esses estudos de caso. Então, a primeira coisa que eu gostaria de abordar agora, antes de entrar na fotografia em si, é exatamente um pouco criar um piso, né, para a gente poder caminhar quando se fala sobre essa questão de construção de uma diferença, sobre a representação, a apresentação. Então, no meu trabalho, eu uso principalmente duas autoras para falar sobre isso, né? Então, a primeira é a Judith Butler, que ela tem os livros Quadro de Guerra, Vida Precária, Relatar a Si Mesmo, e nessas obras ela trata sobre uma questão que ela chama de reconhecimento público. O que é isso? Para ela, quando a gente está numa relação de visibilidade, ou seja, nós só existimos quando nós nos relacionamos, quando nós somos vistos, né? Então, se a gente existisse sozinho, sem ninguém, é muito difícil a gente compor um, um ser para nós. Então, a gente é no encontro com o outro que a gente consegue perceber semelhanças, diferenças, e a gente constrói o nosso eu, né? O nosso ser. Para a autora, existem duas formas de ocorrer esse reconhecimento, né? Maneiras éticas de ocorrer esse conhecimento. Então, primeiro está relacionado a uma ética de responsabilidade, que quando eu olho para uma pessoa, eu reconheço ela como um par, e aí eu crio mecanismos e formas de defendê-la e de cuidar dela. E existe uma ética da violência, que é quando um conjunto de justificativas eles legitimam a violência para aqueles que não são considerados pares. Então, quando a gente está numa cena de reconhecimento, que é essa cena onde você está com pessoas e você vai reconhecer como um par ou não, né? A gente produz narrativas e também você quer ser reconhecido, né? Então, para ser reconhecida entre aquelas pessoas, quando eu estou, né, nessa cena de reconhecimento, né, entre um público que eu estou entrando em contato, eu construo uma narrativa sobre a minha pessoa que gere esse reconhecimento, né? Que possa gerar esse reconhecimento. Então, muitas vezes a gente, quando produz essas narrativas para poder criar um diálogo e ser reconhecido, a gente articula temporalidades que são construídas historicamente e que ajudam nesse reconhecimento. A outra autora que eu uso é a Grada Quilomba. Ela é uma psicanalista que ela trabalhou no doutorado dela, o racismo cotidiano. E no livro, que se chama Memórias da Plantação, ela aponta para três aspectos que estruturam a diferença. Então, primeiro é a construção, a própria construção da diferença, né? Que a diferença é tomada a partir do que foge à normativa de poder, que é o sujeito branco. O segundo é a hierarquização de valores, que associam certos preceitos que não só a sujeitos, mas a grupos inteiros. Então, por exemplo, quando você constrói a ideia
de, de que um homem negro é um sujeito difícil e problemático. Isso não está ligado a um sujeito, a uma pessoa, a uma individualidade. Você associa a um grupo, né? Então já vira uma normativa que, ao olhar para um homem negro, inconscientemente você já associa aquela pessoa a essas questões, a esses valores, né? E o terceiro aspecto que estrutura o racismo cotidiano, segundo a Grada Quilomba, é que esses processos eles são acompanhados pelo poder histórico, político, social e econômico. Então, é quando você olha para as estruturas, para a sociedade como um todo, e você percebe a diferença na partilha, na representação política, no acesso ao conhecimento, a recursos, a habitação, educação. Então, tudo isso faz parte da estrutura do racismo cotidiano, né? Então, dessa construção dessa diferença para os sujeitos negros, né? Então, enquanto a Grada Quilomba tem um estudo muito mais voltado para a questão acadêmica e para esses aspectos na estrutura da universidade, a Butler ela pega essa diferença, a relação de uma violência ética e tudo mais, e se volta para a fotografia, né? Então, para ela, o modo de a gente ver e de a gente significar mudam de acordo com uma fotografia, né? Muda de acordo com o local de exposição, da narrativa que a gente associa àquela imagem, do tempo decorrido do acontecimento. Então, tudo isso influencia na recepção, né? Na forma como aquela imagem ela vai ser vista e vai ser compreendida, né? Ela vai ser significada. Então, dentro desses aspectos e desses parâmetros que eu peguei esses casos e passei a estudar, né? A tentar entender como que essas construções de diferença, que muitas vezes justificam certos tipos de violência, as narrativas que são associadas, a forma de significar o que está sendo ali tratado. Então, foram mais ou menos esses questionamentos que me levaram a pesquisar, né, esse aspecto da fotografia documental e quando muda de espaço, né? Quando, por exemplo, ela é tirada com o intuito de aparecer num jornal, né, ilustrando uma matéria, e posteriormente ela está num museu expondo com outras sobre o mesmo tema, ou muitas vezes ela é vendido separado para compor um acervo, que nem um caso que a gente vai ter aqui. Então foi um pouco essas questões, assim, né? Isso aí meio que serviu de base para eu questionar esses trabalhos, né? Esses casos que eu vou trazer. Então, antes de começar a estudar os casos, eu vou trazer só um pouco também sobre a fotografia documental, de fotojornalismo, né, essa forma de trazer essas representações. E uma citação que eu acho importante de colocar vem do Cartier-Bresson, que é um fotógrafo do cotidiano, né? Ele é francês, ele é um dos fundadores da Magnum, que é uma das mais importantes agências, né? Começou como uma cooperativa de fotógrafos, eu vou contar um pouquinho mais, mas hoje ela é uma agência, né? E ele fala dessa questão desse cuidado com aquilo que é difundido. Então ele diz assim: a câmera permite fazer uma espécie de crônica visual do presente. Nós, repórteres fotográficos, somos pessoas que fornecem informação para um mundo apressado, oprimido por preocupações, propenso à cacofonia, cheio de seres que precisam da companhia das imagens. O atalho do pensamento, que é em linguagem fotográfica, tem um grande poder, mas nós realizamos um julgamento sobre o que vemos e isso implica uma grande responsabilidade. Entre o público e nós, há a imprensa, que é um meio de distribuição do nosso pensamento. Nós somos os artesãos que entregam às revistas ilustradas sua matéria-prima. Essa responsabilidade que o Cartier-Bresson traz nesse trechinho que eu mostrei agora, ele gerou um conflito entre aquilo que o fotógrafo entende pelo que ele produz e o uso dessas imagens em jornais e revistas. Então, o Cartier-Bresson, junto com o George Roger e o Robert Capa, ele fundou, ainda como uma cooperativa, né, como eu disse, em 1940, a Magnum, né, que é uma das mais importantes agências de fotografia e fotojornalismo. E o interesse em abrir
espaço exclusivamente dedicado ao fotojornalismo e à fotografia documental, aparece no site da empresa, onde eles destacam que 2 movimentos objetivados pelos fotógrafos foi o que motivou, né, a abertura da Magnum. Então, o primeiro era o apoio mútuo da classe, né, então uma forma de criar uma defesa comum em situações que muitos viviam, e os direitos autorais mantidos com o produtor das imagens e não com os jornais. O que esse movimento gera e é importante para a gente aqui? Quando começam a abrir agências, né, e cooperativas de fotojornalismo, antes o fotojornalista ele estava muito vinculado a um jornal. Então, quando ele produzia uma imagem, essa imagem pertencia àquele jornal e fez parte né, do banco de acervos do jornal, né? Então ela não pertence necessariamente ao fotógrafo. Ele é o autor dela, mas a posse fica do jornal. Quando eles começam a fundar essas cooperativas, eles passam a vender, eles são os proprietários dessas imagens, não é mais o jornal, e aí eles vendem para o jornal. Então, com contratos, às vezes, de exclusividade por região, mas podendo vender para outros lugares. Então, por exemplo, eu produzo uma imagem de um evento que está ocorrendo e eu posso vender essa imagem tanto para um jornal local quanto por cláusula, né, de exclusividade daquele jornal. Para o território nacional é só para ele, mas se um outro jornal quiser, né, fazer uma reportagem sobre esse acontecimento e quiser usar a minha imagem, eu posso vender para ele, entendeu? Então isso dá uma maior escolha, né, para os fotógrafos, né, uma maior liberdade de produção e de controle, né, da difusão das suas imagens. Isso também abriu uma porta para que esses fotógrafos eles pudessem desenvolver trabalhos e projetos pessoais, né, livres de uma escolha de pauta que vinha da redação. Então, esse movimento, né, de uma maior independência dos fotógrafos ajudou a compor, né, foi essencial para que eles migrassem também só dos jornais para museus, galerias e livros, né? Então, como que isso ocorre? Por volta dos anos 1970, na França e no mundo ocidental, produziu-se uma forte mudança de tendência. Criaram-se numerosos festivais, revistas, galerias, publicaram-se obras, abriram-se escolas especializadas e departamentos universitários. Realizaram-se estudos e pesquisas históricos e teóricos, constituíram-se coleções privadas e públicas, obras ingressaram em museus e houve uso crescente de procedimentos fotográficos pelos artistas, nascendo assim um mercado. Em resumo, a prática e as produções fotográficas migraram do restrito território do útil para o da cultura e da arte. Então, aquele movimento que tem início nos anos 40, com as cooperativas, ele vai desenvolvendo numa maior independência desses fotojornalistas que fazem parte dessas cooperativas e agências, até que eles, nos anos 70, mais ou menos, isso está bem mais consolidado, com estudos, pesquisas, revistas, festivais, exposições em museus. A fotografia, ela se torna um bem de consumo de massa, né? Em diversos festivais e tudo mais. E isso também leva a uma mudança no estatuto dessas imagens fotográficas. Então, vou citar o Charles Monteiro. Ocorre uma mudança no Estatuto das Imagens Jornalísticas a partir de uma publicação em livro, exibições em museus, festivais, feiras de fotografia e galeria de arte. De testemunho de um contexto histórico, elas passam a ser objeto de deleite visual. Abrem-se outras possibilidades de interpretação das imagens para além de sua vinculação com o acontecimento. Elas passam também a ser avaliadas pelo domínio técnico, luz, enquadramento, abertura, tons, cor, e pelo olhar singular do fotógrafo sobre o assunto abordado. Então, esse momento, ele leva a uma maior aproximação do fotojornalismo com o campo da arte, né? Isso acabou por firmar uma linguagem pessoal do fotógrafo e permitiu uma maior exploração criativa e estética nessas imagens, né? Então, você tem já, nesse momento, exposições e livros de trabalhos de fotógrafos, de fotojornalistas, já sendo difundidos para fora, né, do país, da cooperativa. Então, por exemplo, da própria Magnum, que é na França, você tem os trabalhos do Sebastião Salgado, Suzana Meiselas,
que já são bem, né, que já eram fotógrafos em ascensão e que tem seu trabalho divulgado nesse período, né? E utilizando esses novos formatos, não sendo necessariamente publicados só em jornais e revistas, mas também em outros formatos, né? Eles são publicizados também em outros formatos, né? Como uma exposição, como um livro, enfim. Essa questão sobre um estilo individual, né, e ligado a uma criatividade e a uma estética pessoal, acabou levantando outros debates que não existiam anteriormente, pelo menos não tão forte, voltado muito a um questionamento sobre voyeurismo, sobre espetáculo de sofrimento, sobre uma passividade de audiências ocidentais. Então, alguns dos pontos que foram pensados, né, em relação àqueles que estão sendo fotografados, né, que têm a sua imagem difundida, o quanto aquela pessoa consentiu, né, se houve consentimento, se ela tinha realmente um poder de escolha naquela situação de ser fotografada ou não, né? Se ela tem uma possibilidade de protesto sobre o uso e a difusão, né, do seu retrato numa situação de vulnerabilidade física e emocional. Então, isso começou a ser muito debatido também, junto com essa ascensão de um fotógrafo com muitos status, né? Fotojornalista, é artista, enfim. O Sebastião Salgado, ele é uma das figuras que acaba sendo sempre recorrente nesses debates, né? Como ele é um fotógrafo, como ele mesmo disse, se especializou nesse tema difícil que é a miséria, ele acaba sendo sempre questionado e tendo seu trabalho sempre associado a essas questões, né? E não há como é que se diz? Um consenso, né? Sobre como realmente tratar essas imagens. Então, por exemplo, quando a gente, que é o primeiro caso que a gente vai olhar aqui, né? O Sebastião Salgado, ele tirou fotos no Sahel, né? Que é uma região no continente africano, desértica, onde muitas pessoas estavam passando por uma situação de fome, e teve o apoio do Médicos Sem Fronteiras. Em conjunto com Médicos Sem Fronteiras, em uma parceria, para ajudar a produzir imagens, né, para ganhar apoio e verbas para o próprio Médicos Sem Fronteiras continuar o seu trabalho, o Sebastião Salgado ficou lá 15 meses desenvolvendo o projeto, principalmente na região da Etiópia, e ele justifica essa atuação e essa produção de imagens, né, como primeiro a questão do consentimento. Ele fala que ele não tira as imagens das pessoas, que são elas que dão, né? Isso é um termo que ele usa, uma forma que ele apresenta essa relação. Uma outra questão por exemplo, tem o teórico, né, David Campbell, que tem um artigo de 2006 exatamente sobre esse trabalho no Sahel do Sebastião Salgado. Ele chega até a fazer um paralelo das fotos do Salgado com o realismo mágico latino-americano e chega a fazer uma questão de uma perspectiva sulista, né? Então, como no Brasil, né, o Sebastião Salgado é brasileiro, a gente tem situações de violência cotidiana, morte, isso está presente no imaginário, então existe uma perspectiva meio sulista que cabe, que o transforma num enunciador com um conhecimento de causa sobre a questão da Etiópia. Só que há muitos trabalhos que questionam exatamente esses argumentos. Então, por exemplo, tem a Ingrid Sisch, que ela é uma jornalista, e ela escreveu um artigo em 1991. Na época, tinham dois projetos expostos nos Estados Unidos, um que era uma retrospectiva das viagens de Salgado, e o outro era sobre o Kuwait, né, o trabalho que ele fez no Kuwait, que estava exposto em Nova York, que trata sobre o trabalho dos bombeiros em zonas de exploração de petróleo no Kuwait. Então, a crítica do artigo permeia muito alguns pontos da atuação do Salgado, né? Por exemplo, o status, na abertura da exposição, colocava ele como um artista, o que ela acha controverso, porque aquele trabalho é um trabalho documental,
Então, o status de artista seria, para ela, um pouco contraditório, né. Hã, Tem outros pontos que ela também reclama, por exemplo, sobre essa questão do dessa perspectiva sulista, né, que ela até argumenta. Tem gente que fala que, né, quem admira o Salgado, que quando querem mostrar que ele entende o que é estar fora das esferas de poder, eles abordam que ele morou no Brasil, né, que ele é um brasileiro, mas assim, o que desde quando ser brasileiro qualifica qualquer pessoa para ser um porta-voz, né, para ser voz da África. Então, isso acabou gerando um conflito, né, de opiniões que até hoje não tem um consenso, né, sobre como classificar o próprio artista, essa questão que para mim, eu trabalho muito mais, que é essa questão de enunciação, né, do Salgado se colocar como essa figura que tem uma perspectiva sulista, né, do sul global, e isso o torna um porta-voz de realidades que não necessariamente ele viveu ou ele presenciou, né, o que teve exatamente no seu cotidiano, uma prática, né, cotidiana, assim. As vivências são múltiplas em todos os territórios, então é muito difícil você tentar deixar essa construção de uma diferença geográfica de norte global e sul global, ser utilizada para suprir vozes novamente, né? Dar esse silenciamento, porque muitos dos fotografados pelo próprio Salgado às vezes não tem o nome, né, da pessoa, enfim. É... E também outra coisa, por exemplo, que incomoda a própria Cici é que as fotos do Salgado, elas são muito mais associadas a ele, à figura dele, do que aos eventos e contextos históricos, né, os fatos históricos que estão por trás daquelas realidades tiradas, né. Então, para ela isso é muito perigoso também, porque, muitas vezes você está mexendo com o imaginário que se tem sobre, por exemplo, a população africana, né, que foi historicamente, né, colonialmente construída com uma diferença, né, numa construção de uma diferença. Então, esse é um outro ponto que acaba sendo sempre posto quando se fala dessas polêmicas envolvendo o Salgado. Um outro ponto, ainda sobre o Salgado, mas também que é um caso que é interessante de trazer, é quando ele trata de questões indígenas, né, aqui no Brasil. Então, tem um texto que eu vou deixar aqui na bibliografia também, em que ele trata sobre uma palestra que o Salgado deu no Acre, né, onde ele fala da população indígena. Ele tem muita colonialidade na forma de olhar e de representar essas comunidades. Então, ele sempre coloca numa perspectiva é, primitivista. Então, assim, como ele enuncia as populações indígenas, que a gente tem que preservar, né? Tem que se olhar para essas comunidades, porque elas são, a gente tem muita sorte, porque elas são um exemplar de pré-história que a gente tem na atualidade. E por isso a gente tem que cuidar, né? Então, você tira uma autonomia indígena, infantiliza, coloca ele numa, né, opção de tutela, enquanto muitas vezes você tem muitos movimentos e enunciadores indígenas que não conseguem um espaço de enunciação também, né? Que estão na luta pelos direitos, por demarcação. Então, essa visão que ele tem, por mais que ele tenha a intenção de chamar atenção para violências que sejam exercidas sobre essas populações, é, ele acaba associado a um discurso que é repleto de colonialidade, né, e de construção de uma diferença. Então, é, nesse sentido também, há muitas críticas. Então, quando essas fotos e esse discurso, né, essa construção dessa diferença, dessa forma, ocupa museus, ocupa livros, isso passa a ser questionado. Como que ele está compactuando esse espaço onde está sendo divulgadas essas imagens? Ele está compactuando com essa visão? Ela está sendo difundida para um maior número de pessoas, né? Então, isso ajuda a compor um repertório, né, sobre comunidades indígenas, que muitas vezes não têm o mesmo espaço em meios de comunicação para poder se anunciar e, na verdade, ter uma maior compreensão da sua vivência pelo que ela é, né, não pelo que o Salgado, por exemplo, entende delas.
Então, um exemplo que a gente pode trazer é dos próprios indígenas que têm uma luta bem consolidada e conhecida, mas que muitas vezes não estão nesses espaços da mesma forma, né? Não tem esse espaço de enunciação. Por exemplo, o Davi Copenaua, que tem o livro A Queda do Céu, você tem parcerias que ele fez para ocorrerem exposições na França, né, sobre tirando essa visão de tipo a arte Yanomami, a mas evidenciando nessas exposições que aquilo é uma perspectiva de artistas que foram lá, tiveram uma vivência e reproduziram o que eles compreenderam daquilo lá, né? Então é uma outra forma de buscar e agaranhar um apoio para as lutas em Yanomami. Outro exemplo é, você tem os livros do... Esqueci o nome dele. Um outro exemplo é o Mário Juruna, por exemplo, que durante a ditadura militar ele teve uma luta muito forte sobre as violências exercidas sobre populações indígenas. Por um período, a mídia apoiou e teve um discurso associado ao Juruna, porque eles realmente queriam fazer a crítica ao regime militar, num período, nos anos 70, que o Mário Juruna ele tem essa atuação política forte. No momento em que o regime cai, né, o discurso sobre o Juruna ele muda. Ele passa a ser um discurso sobre violência, né, para que ele não agaranhe apoio. Então, isso mostra como a falta de um espaço de enunciação, você perde o controle da forma de compreensão sobre o que se é, né? E você fica dependente da visão, como no caso do Salgado. Né? Então, quando isso ainda é potencializado em museus, em salas de galeria, em livros, acaba perpetuando uma colonialidade, né? E uma forma violenta de se relacionar com essas comunidades. Mas existem casos e casos. Então, um outro caso que é interessante, porque às vezes fica aquele questionamento, tá, mas não é melhor ter essa visão, né, ter esse trabalho do Salgado, do que realmente não se falar, por exemplo, né, não se saber nem da existência? Existem trabalhos, né, e fotógrafos que começam a olhar para a sua prática e perceber problemas nela, né, na prática. Um caso é a Susan Meiselas. Qual é a questão da Susan Meiselas? Ela é uma fotógrafa que nasceu em 1948 nos Estados Unidos. Ela se associou a Magnum também, o Sebastião Salgado também, né, aquela do Cartier-Bresson. E ela trabalhou em muitos projetos documentais, como Revolta da Nicarágua, El Salvador. Então, em 91, ela inicia o projeto do Kurdistão, na sombra da história. Né? Então, em 91, com o início da Guerra do Golfo, muitos estadunidenses passaram a ouvir falar pela primeira vez dos curdos, né? Uma das etnias residente no solo iraniano, iraquiano, com reivindicações de zonas autônomas. Em 91, a Susan Meiselas ela consegue um visto, né? Do Irã para poder cobrir um pedido de ajuda humanitária vindo dessas populações. O governo iraniano cede 5 dias para que ela visite os campos de refugiados curdos. Ela acaba viajando para o Irã e para o norte do Iraque nesse período, né? E ela começa primeiro a fazer algumas imagens do que estava sendo trabalhado nessas áreas, né? Nessas áreas que pertencentes à população curda. Então, ela consegue um visto do governo iraniano de 5 dias para ter acesso aos campos de refugiados. Ela viaja para o Irã e para o norte do Iraque, né? E porque nesse período tinha denúncias de que o governo do Saddam Hussein, iraquiano, tinha matado mais de 100 mil curdos e que haviam valas coletivas nessa região. Então, ela vai para essas vilas curdas, né? Que estão completamente que são, né, e estavam sistematicamente destruídas, e nesse processo ela também está lá junto com o Middle East Watch,
que faz um relatório próprio e ele mandou uma equipe para investigar o território e o corpo né, e os corpos, então faz todo um estudo forense sobre aqueles que foram assassinados e enterrados. E ela começa a acompanhar esse processo com o Middle East Watch e tira fotos, né, sobre esse processo. Né? Então tem foto com um cientista forense analisando um crânio, e os curdos estão sempre em volta, né, nessas imagens. Então ela está sempre trazendo a população envolvida nessas questões. E tem um momento desse projeto que ela conversa com os curdos e eles relatam para ela que muitos outros fotógrafos já tinham estado lá, né? E aí ela para pensar na prática dela, né? Ela levantou questionamento, né, sobre essa produção dessas fotografias, a quem, o que elas representam, o que está sendo posto em circulação, já que outras pessoas tinham estado lá, outras pessoas já tinham fotografado aquela situação, né? Então, que relação que aquelas pessoas que fotografaram tinham com aqueles que foram retratados? Então, nos anos seguintes, ela resolveu olhar para aquela situação de uma outra maneira. Então, em vez de ela produzir um livro, né, um projeto como os outros, né, que ela estava vivendo e aquele cotidiano nos países, na Salvador, na Nicarágua, e ela produz o que estava acontecendo naquele momento, ela faz todo um levantamento histórico no seu projeto sobre as memórias curdas. Então, ela faz um arquivo de memórias curdas. Então, ela divide o trabalho em algumas partes. Então, você tem a parte de fotografia de rua, que são imagens produzidas pelos próprios curdos. Os arquivos ocidentais, que é onde ela vai olhar como a administração colonial olhou para essas comunidades, classificou, criou terminologias, fala da repatriação. Na repatriação, né, e a outra parte do projeto vem a repatriação, onde ela coloca no seu site: com o tempo, meu papel se dividiu entre criador e colecionador. Parei de tirar fotos, exceto para reproduzir fotos de famílias existentes como a Polaroid. Senti um imenso prazer em estar com as famílias, primeiro descansando. Senti um imenso prazer em estar com as famílias, primeiro descascando uma imagem positiva, depois observando com o meu anfitrião, enquanto o negativo aparecia na bandeja com solução de sódio. Seus preciosos originais permaneceram com eles, mas nos permitiram fazer cópias para levar. Foram momentos privilegiados. Ser convidado para entrar, ouvir os contadores de história, depois comer e dormir no chão. Em todos os lugares éramos estranhos, mas fomos recebidos com confiança assim que as pessoas perceberam que estávamos se construindo para uma memória coletiva. Esse passo da Susan Meiselas de abaixar a câmera e fazer uma outra pesquisa sobre as populações curdas, criar uma outra relação, né, com essas comunidades, ela acabou levantando, né, trazendo outros questionamentos dentro da prática dela. Então, por exemplo, ali, né, no contexto do Oriente Médio, o que se estava produzindo sobre aquela região, né? Sempre uma imagem de guerra, de destruição, afastada de uma compreensão histórica, né, da realidade, da vida daquela região, né, naquela região. Então, ao invés dela trazer a sua narrativa, a sua experiência, o seu olhar, ela acabou por produzir uma ponte entre os curdos e os ocidentais que pouco conhecem a história curda. Então, ela foi uma interlocutora entre comunidades, produzindo um canal de escuta de falas subalternas que, ao invés de reproduzir uma imagem de desgraça e de destruição sobre o Oriente Médio, ela trouxe uma outra forma de trazer o que estava acontecendo lá, né? Toda a questão da guerra, do Saddam, não deixou de existir no trabalho dela, está lá, é uma realidade de hoje, mas você tem uma compreensão histórica de como aquilo chegou naquele ponto, né? E aí a Ariela Azoulay, ela chama esse movimento da Meiselas de abaixar a câmera, de fazer um outro tipo de trabalho, um outro tipo de projeto, de desaprendendo a figura do fotógrafo como um especialista, né? Então o fotógrafo muitas vezes ele é visto como esse especialista que entende porque ele vai e tem essa vivência, né? Mas
ele é apenas ele vive uma ínfima parte do que é realmente a vivência daquele espaço, né? Então, é difícil você tomar ele como o enunciador dessa, dessa realidade, né? Alguém que fala por ela. Né? Então, isso é uma coisa que a Susan Mezelas passa a pensar sobre a sua prática. Né? E isso mostra também uma outra forma quando vai para... Porque esse trabalho sobre os curdos na Sombra da História, ele vai também ser exposto em museus, foi exposto, tem um livro, né? Mas o que está sendo posto, o que está sendo dado a ver, né? É muito mais cuidado e muito mais responsável sobre aquelas comunidades do que um simples retrato, né, só daquele contexto de destruição. Né? Você tem uma base maior, quando você dessa forma, o que é dado a ver é muito mais responsável e dá ao espectador, né, aquele ao visitante do museu, enfim, um maior repertório para poder entender, compreender, né, a realidade curda. Então, quando a gente vê esses dois casos sobre a produção de fotografias e de narrativas sobre outras populações, né, e o questionamento sobre a prática do fotógrafo também, agora eu gostaria de trazer dois casos sobre acervo, né, quando essas imagens elas passam a compor acervos de museus e trazer algumas questões que eu acho relevantes e importantes para ter em mente quando a gente está falando sobre essa responsabilidade, né, na difusão e a colonialidade existente nos museus. Né? Então, o primeiro caso que eu gostaria de trazer é sobre o S-21 e o Khmer Vermelho. O Khmer Vermelho foi um governo no Camboja, né, e o S-21 era um colégio que virou uma prisão e de onde a maioria dos presos nunca saiu, foram mortos lá dentro, só que antes de morrerem, uma foto era tirada desses presos, né? Então, existem milhares de imagens que foram produzidas e ficaram esquecidas num canto dentro desse colégio, né? Até que dois pesquisadores estadunidenses foram fazer um trabalho lá, encontraram essas imagens negativos, restauraram, né, limparam e tudo mais, e fizeram um trabalho. Eles publicaram um livro, né? E algumas dessas imagens foram vendidas para compor o acervo do MoMA. Qual foi a questão que surge naquele momento, né? Quando o MoMA decide expor essas imagens? O MoMA é um museu de arte, né? Então, caberia a essas imagens que foram produzidas num contexto muito específico, né? E são imagens de uma violência extrema. Então, qual a justificativa para compor, né? Geralmente os museus eles tentam produzir, né? Tentam compor um acervo coeso, né? Então, o que aquelas imagens agregariam e por que comercializá-las e levá-las a um acervo de um museu de arte? Né? Cabe chamá-las de arte? Elas são um produto de arte? Qualquer fotografia ganha né, tem automaticamente esse status, né? Então essas são algumas questões que começam a surgir dessa exposição. Quando esse trabalho foi exposto, você tem na plaquinha de legenda, você não tem o nome das pessoas, você não tem o nome do fotógrafo, você só tem o ano e o nome do grupo dos dois fotógrafos que achou esses negativos, vendeu e comercializou. Né? Também no conteúdo de imprensa dessa exposição, você tem uma parte muito pequena contextualizando, né, essas imagens, e você tem uma parte maior narrando, na verdade, como que elas foram encontradas, o trabalho dos dois estadunidenses, a produção do livro, a exposição. Então, esse processo, né, dessa aquisição levantou muitos questionamentos sobre a quem pertencem essas imagens, né? Se elas estarem expostas ali, está devolvendo uma humanidade para aqueles que estão expostos ou não? Que tipo de compreensão histórica sobre o regime do Khmer Vermelho no Camboja aquela exposição dá,
né, a ver, né, a compreender. De acordo com o curador-chefe de fotografia do museu na época, ele chegou a afirmar que qualquer espécie de fotografia, não importa o propósito para que tenha sido feita, é potencialmente relevante para o estudo da fotografia em geral, né. Que antes de qualquer status, a fotografia é arte, né, e independente da forma e do motivo que ela foi tirada, ela é um objeto de arte e cabe ao museu conservar, né. Então vale lembrar, na aula anterior, aquela questão do ICOM, né, quando ele é criado, ele passa, né, desde os anos 40, 50, 60, pensando os 3 pontos principais, que é o educativo, a exposição, a exibição, o que está sendo exibido, e a própria parte do acervo e de conservação e restauração. A conservação e restauração são pontos extremamente, eh, relevantes e acabam servindo de argumento, muitas vezes, para a manutenção de obras e de objetos em seus acervos, né, acervos dos museus. Então, tem um caso com o próprio Kwai Lee, né, que já teve obras reivindicadas de nações africanas, e cujo ele respondeu que ele não ia devolver, porque que aquilo tinha que ser melhor debatido, conversado, que não era uma questão tão simples, e que, além disso, essas nações não tinham um espaço e um poder de conservação dessas obras que, na verdade, são relevantes para toda a humanidade, né? Aquela questão que também falei na aula passada, né? Então, isso acaba tendo, eles têm um privilégio de escolha, né? Um poder de escolha sobre onde, com quem vai ficar. E isso não permanece naquela estrutura verticalizada que a gente comentou na aula passada, né? Existe alguém que tem um poder de escolha, né? Então, por exemplo, as famílias dessas pessoas do Camboja, que poder de escolha elas tiveram? Essas pessoas, será que elas gostariam de ser expostas? Isso é relevante? Não é relevante? Né? Como tratar essas imagens? Então, esse caso ele levantou todos esses questionamentos e, novamente, não tem um consenso, né, sobre expor ou não expor, né? Eu acho que o que é mais, até, por exemplo, uma opinião pessoal, seria a questão da composição de um acervo, a venda dessas imagens, o quanto e transformar essas fotos de pessoas vítimas de um genocídio em um produto, né, que é vendido, e a própria narrativa associada à exposição dessas imagens, né, onde elas estavam expostas, como que ela deu a compreender a realidade do que aconteceu com essas pessoas. Eu acho que esses 2 pontos são os mais que merecem um aprofundamento maior, né, do estudo desse caso, né. Mas aqui, para esse momento, a gente vai ficar por aqui, levantar os questionamentos que esse caso trouxe, né, ainda sem todos com um consenso, mas que fica aí para todo mundo, né, você que está assistindo, pensar um pouco sobre acervos e exposições, né, narrativas e formas de expor, né. E aí o último caso, em contraposição a esse de formação de acervos, vem um caso sobre os daguerreótipos da Universidade de Harvard, né, do Museu de Antropologia de Arqueologia, desculpa, Museu Peabody de Arqueologia e Etnologia de Harvard. Esses daguerreótipos eles foram tirados no século XIX. O Joseph T. Zilli, né, que é um fotógrafo, ele tirou a mando do Louis Agassiz, que era um zoólogo e professor de Harvard, e ele defendia a teoria da poligênese, e ele foi para a Carolina do Sul para estudar africanos escravizados, para fotografá-los, né, e ele fotografou para estudá-los, né. Então, ele deixou nas imagens, né, desses daguerreótipos, você tem os corpos nus dos escravizados, tirados em diversos ângulos e contra a vontade dessas pessoas. Então, essas imagens do Agassiz, elas foram expostas na época, né, ele usou para apresentar trabalhos, e depois elas foram guardadas no museu, onde elas permaneceram até os anos 70, quando elas foram redescobertas e utilizadas na capa de um livro de antropologia. E aí,
recentemente, o caso ganhou um novo capítulo, quando a Tamara Lanier, que é uma aposentada do estado de Connecticut, ela é presidente do Comitê de Justiça Criminal da National Association for Advanced of Colored People, e ela alegou ser descendente direta de 2 desses fotografados, que eram o Papa Renti e a filha dele. O Papa Renti, na oralidade da família dela, tinha essa figura do Renti que foi contada e foi passando de geração em geração, de um homem que foi autodidata na alfabetização e que alfabetizou outras pessoas, né, outros negros escravizados. E ela reivindica, ela entrou com uma ação contra Harvard para reaver essas imagens, tanto do Renti quanto da filha dele, a Délia, que foram fotografados contra a própria vontade. Então, para ela, para Tamara, era inadmissível que a universidade continuasse a lucrar com essa exposição, essa eterna exposição dos seus antepassados, né? E isso ainda perpetuava uma exploração deles, né? Que tiveram essas imagens tiradas contra a vontade, né, e ainda eram expostas constantemente, né? Quando capa de livro, também compôs a capa de um programa, de uma conferência em 2017, de uma conferência de Harvard. Essas imagens também passaram a compor esse programa, a capa desse programa, capa de livro. Então, para ela era inadmissível que isso continuasse dessa forma. Além disso, esse caso ele trouxe um dilema que foi o seguinte: ao mesmo tempo que eles achavam inadmissível que o esquecimento daquelas pessoas, né, que não parecia correto, que era o justo trazer a conhecer a vivência, estudar e conscientizar sobre o que aconteceu na história, o uso das imagens que foi tirada contra a vontade dessas pessoas, numa eterna exposição, análise e uso científico, também não parecia correto. Então, se criou um dilema do que fazer com esses daguerreótipos. E aí a gente vê muito sobre essa questão da responsabilidade dos museus e da mercantilização de fotografias documentais, né? Então, qual é o limite? Como lidar? Né? O que deve ser feito? Né? Não expor a quem pertence essas imagens, né? A Tamara é uma memória familiar, né? Que se preservou de uma maneira completamente imprevisível. Ou ao museu, porque tem uma responsabilidade social de mostrar e de conscientizar sobre o que aconteceu, né? Então, nesse caso de Harvard, o fato do museu ser um lugar onde a memória da escravidão tem espaço para ser contada, estudada, problematizada, o motivo por qual muitos críticos foram contra a devolução dos daguerreótipos para Tamara. Mas a universidade devolveu. Em 2020, todos os descendentes do Agassiz, que é o zoólogo que estudou defensor da poligênese, que mandou tirar essas imagens, assinaram uma carta dizendo que eles queriam que aquelas imagens fossem devolvidas para Tamara, fossem entregues a ela. A universidade condenou, fez uma reunião e condenou a sua posse e alegou que eles foram fotografados contra a vontade, e aquilo era uma memória afetiva e familiar que tinha se preservado e acabou devolvendo esses daguerreótipos, votando por unanimidade a devolução desses daguerreótipos para Tamara, né? E a Tamara, inclusive, disse que ela gostaria que as fotos não caíssem no esquecimento, que ela sabe a importância de se falar do passado, e por isso ela não vai negar para o futuro a possibilidade de estudar, né? E dar a ver essas imagens, mas ela estabelece um novo paradigma na forma como você dá a vez e você se relaciona com essas imagens, né? Então, ela condenou a colonialidade e o controle que a posse pelo museu representava, né, para uma memória individual. Esses dois casos, eles trouxeram questionamentos sobre quem define o que é um abuso no uso de uma imagem, né, como nos casos do Camboja e do daguerreótipo. Né? Geralmente são grupos exatamente que controlam o mercado e as narrativas da instituição.
né? Então, muitas vezes, pessoas como a Tamara não têm um espaço para poder entrar nesse debate, né? É uma coisa muito mais difícil de ocorrer, mas que ainda bem tem ocorrido mais e tem tensionado muito mais esse campo em busca de soluções que, que sejam mais éticas. Então, ficou o questionamento sobre quem é, define o que é um abuso no uso de uma imagem, um abuso de uma narrativa, né? Como nos casos do Camboja e do aguerriótipo. Geralmente, são aqueles mesmos grupos que acabam definindo isso, são aqueles grupos que controlam o mercado e as narrativas dessas instituições. Mas, ainda assim, é importante que pessoas como a Tamara, mesmo assim, é importante que pessoas como a Tamara, e como a própria Susan Meiselas, que pensam sua própria prática e que pensam o uso dessas imagens, ainda apareçam e questionem e busquem novas formas de olhar os eventos e a representação sobre essas pessoas, né, nesses espaços que são espaços de poder, né? E esse privilégio também discursivo, né? Principalmente no caso da Susan Meiselas e do Sebastião Salgado, né? Que tem um privilégio de poder ocupar esses espaços com muito mais facilidade, né? De ter uma porta aberta para poder expor, enfim, e trazer a sua visão para ali, muitas vezes silenciando aqueles que estão sendo retratados, né? Então, eu acho que esses 4 casos são interessantes de se analisar, né? Eu não queria ser muito conclusiva sobre nenhum deles, eu acho que eu acabei indicando um pouco da minha visão sobre, mas eu acho que vocês podem concordar ou não, mas eles são interessantes para pensar uma prática, né? E tanto dos museus quanto dos fotógrafos, que tem sido posta em xeque muito na atualidade, né? Tem se pensado muito sobre o papel do museu, dessa instituição, né? E a composição de acervos, a produção de narrativas. Eu acho que esse que é o ponto importante dessa aula que eu quis trazer desse mini curso, né? É pensar esses... Quando vocês forem ao museu, vocês podem pensar, né, talvez trazer esses questionamentos para o que está sendo exposto ali, para tentar construir uma visão crítica, né, sobre a forma como muitas coisas são trazidas e publicizadas na atualidade, né? E, por fim, só para terminar também falando sobre o trabalho final, eu mandei 2 links, eu vou deixar aqui também, 2 links de 2 exposições das chamadas dos museus, onde vocês, ficou como sugestão, assim, né? Podem usar autores que eu falei, como a Grada Quilomba, Butler, mas pode ser quem vocês têm já de base, ou não, enfim, podem procurar outros. A partir dessas 2 exposições, vou só olhar como que está sendo apresentado, né? O que está sendo exposto. O expositor, então uma é do Sebastião Salgado e outra é da Susan Meiselas. Pode ser uma outra exposição se vocês tiverem um link que vocês achem interessante de analisar, mas analisar a própria apresentação. Eu já dei aqui um pouco do que eu acho que é de uma visão, mas vocês podem ter uma visão diferente e tem um espaço nesse momento, então, para poder se expressar, né? Poder colocar uma opinião diferente, um outro ponto de vista sobre esses debates que, como eu disse, não tem um consenso, né? Eles estão postos na atualidade e eu acho importante a gente aqui estar debatendo e conversando sobre. Se tiverem alguma dúvida, se quiserem conversar, eu vou deixar meu e-mail também, podem me mandar um e-mail. E é isso, espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado. Desculpa qualquer coisa, esse contexto pandêmico deixa a gente meio tonto às vezes, então às vezes eu acho que eu dei uma embananada, mas eu espero que pelo menos tenha dado para compreender alguma coisa ou que algum questionamento, né, alguns pontos tenham ficado claros para vocês, tá bom? Obrigada e vou aguardar os trabalhos.